A bolsa pesava pouco. Era isso o que mais incomodava Beatriz, o fato de que uma traição tão grande coubesse num objeto tão leve. Ela estava no saguão do Monteiro Suítes, o maior hotel da rede que sua família havia construído ao longo de 40 anos, segurando entre os dedos uma bolsa cor de vinho com alça dourada que não era dela. Rafael havia colocado na mão dela sem nem olhar nos olhos, como se estivesse entregando as chaves do carro para um manobrista. Disse, com aquela voz casual de sempre, que a bolsa pertencia a uma cliente importante que havia esquecido no restaurante do hotel. Que Beatriz poderia fazer o favor de levar até o 5º andar, quarto 514, porque ele tinha uma reunião. Disse isso sem pausar, sem esperar resposta, já virando as costas para caminhar na direção do bar, o celular no ouvido, a gravata levemente afrouxada no pescoço. Beatriz ficou olhando para a bolsa. Lucas, o recepcionista-chefe que trabalhava com ela há 6 anos, ergueu os olhos da tela do computador e olhou para ela com uma expressão que ela conhecia bem, aquela mistura de constrangimento profundo e lealdade absoluta que o impedia de dizer em voz alta o que ambos sabiam. Ele abaixou a cabeça antes que os olhos de Beatriz chegassem aos dele. Ela foi até o elevador. O corredor do saguão tinha o mesmo cheiro de sempre. Madeira de cedro com leve toque de ylang-ylang. A assinatura olfativa que ela mesma havia aprovado 5 anos atrás, quando remodelou toda a rede. Debaixo dos seus pés, o mármore bege com veios dourados que ela havia escolhido num catálogo italiano, numa manhã de segunda-feira que Rafael havia passado inteiro no telefone, indiferente à pilha de amostras espalhadas pela mesa da sala. As portas do elevador se abriram. Beatriz entrou. Apertou o botão do 5º andar. Ficou olhando para o reflexo no metal polido da parede uma mulher de 32 anos com o cabelo preso, vestindo uma blusa bege e calça escura, segurando uma bolsa que não era dela num hotel que era inteiramente seu. Foi então que o cheiro chegou até ela. Não era o ylang-ylang do corredor. Era algo mais doce, mais pesado, um perfume que ela havia sentido antes na gola da camisa de Rafael numa terça à noite, quando ele chegou tarde dizendo que havia sido uma jantar de negócios. Na poltrona do escritório de casa, numa tarde em que ela havia entrado sem avisar, em fragmentos espalhados pelos últimos 6 meses, cada um deles pequeno o suficiente para ser descartado, todos eles juntos impossíveis de ignorar agora que ela estava fechada num elevador com a fonte daquele cheiro entre as mãos. Beatriz olhou para a bolsa. Com cuidado, quase sem querer, inclinou levemente a abertura da alça e um cartão de acesso deslizou para fora, caindo no chão com um pequeno estalo de plástico. Ela se abaixou para pegar. No cartão estava o logo do hotel. Monteiro Suítes São Paulo, quarto 514. E embaixo do logo, em letras pequenas, um número de identificação que ela reconheceu sem precisar pensar. Era o código de acesso das suítes de uso estendido, o tipo de reserva que durava semanas, não dias. As portas do elevador se abriram no 5º andar. Beatriz ficou parada por 3 segundos completos antes de sair. Caminhou pelo corredor com passos medidos, contando os números nas portas 508, 510, 512 e parou diante da 514. Bateu na porta com os nós dos dedos. Esperou. A mulher que abriu a porta tinha cabelo escuro liso até os ombros, maquiagem perfeita apesar de ser quase meia-tarde, e usava um roupão do hotel com o monograma MS bordado no bolso. Olhou para Beatriz com uma expressão que levou apenas 1 segundo para virar condescendência. Ela disse que estava esperando, que Rafael havia demorado, e depois olhou para a bolsa com a impaciência de quem espera que um garçom coloque o prato na mesa e vá embora. Beatriz colocou a bolsa na mão dela, sem dizer uma palavra. A mulher que ela ainda não sabia que se chamava Isabella Drummond, que tinha 28 anos, que havia conhecido Rafael numa conferência de negócios em Brasília 4 meses atrás, pegou a bolsa, murmurou algo que era vagamente obrigada, mas não de todo, e fechou a porta. No corredor silencioso, com o cheiro de ylang-ylang flutuando ao redor dela, Beatriz tirou o celular do bolso e discou um número que a maioria das pessoas que a conhecia nem sabia que existia. A voz que atendeu do outro lado disse apenas, Prates. Beatriz disse, com a voz completamente calma, que precisava de uma atualização completa sobre a situação do quarto 514, que ela queria saber desde quando aquela reserva estava ativa, em nome de quem, e quem havia autorizado a taxa de desconto que certamente estava sendo aplicada. Prates ficou 1 segundo em silêncio,
a hesitação de alguém que sabia muito e não tinha certeza de quanto devia dizer. Depois disse que a reserva estava ativa há 18 dias, que estava registrada no nome de Rafael Monteiro Cavalcante, que o desconto aplicado era de 40%, autorizado pela gerência geral, que a pessoa que havia feito o check-in era uma senhora Isabela Drummond. Beatriz disse obrigada, desligou, ficou parada mais alguns segundos no corredor, olhando para a porta fechada do quarto 514, ouvindo o silêncio do hotel que tinha o nome da sua família gravado em cada centímetro quadrado de parede. Então guardou o celular, voltou para o elevador, desceu para o saguão e caminhou até a recepção onde Lucas esperava com a postura de alguém que está rezando muito para que a conversa seguinte seja rápida. Ela disse, com a mesma voz calma com que havia falado com Prates, Lucas, preciso que você me mande até o final do dia um relatório completo de todas as reservas, com desconto acima de 20%, autorizadas pela gerência geral nos últimos 6 meses. Lucas disse que sim. Disse que faria isso. Ela disse obrigada e virou as costas para ir embora. Lucas chamou ela pelo nome antes que ela chegasse à porta giratória. Ela parou, sem se virar. Ele disse, com a voz baixa de quem está colocando a cabeça numa guilhotina voluntariamente, Senhora Beatriz, o senhor Rafael telefonou mais cedo perguntando se a senhora havia chegado ao hotel. Eu disse que não. Ela ficou um momento parada. Depois disse, você fez bem, e saiu. À noite naquele apartamento em Pinheiros, o que Rafael chamava de casa, e que Beatriz havia parado de chamar de qualquer coisa, há pelo menos 2 anos foi silenciosa da forma que só o silêncio estratégico consegue ser. Rafael chegou às 10 da noite com o mesmo sorriso de sempre, a gravata agora completamente solta, um leve cheiro de uísque nos lábios, e perguntou se havia jantado. Beatriz disse que sim. Perguntou se a reunião havia corrido bem. Ele disse que sim. Disse que havia sido longa. Pegou uma garrafa de água na geladeira e disse que ia tomar banho. Ela o observou subir a escada e ficou sentada à mesa da cozinha com a segunda xícara de chá que havia feito sem querer beber, olhando para os seus próprios dedos. Havia uma diferença. Ela havia aprendido ao longo dos últimos meses entre saber uma coisa e ter a prova dela na mão. Ela havia sabido há muito tempo. Havia olhado para aquele casamento com os olhos abertos, o suficiente para ver o que estava se tornando um arranjo conveniente para Rafael, que usava o nome Monteiro como um cartão de visita sem precisar admitir que precisava dele, e um erro de julgamento para ela, que havia confundido admiração com amor quando tinha 26 anos e achado que o resto viria com o tempo. O tempo havia vindo. O resto não. Mas provas eram diferentes. Provas tinham peso. Provas criavam obrigações. E agora ela tinha um cartão de acesso que havia tocado com as próprias mãos, um relatório de reservas a caminho e o cheiro de um perfume que não era o dela ainda preso nas fibras da blusa bege que estava usando. Ela tirou o celular novamente e mandou uma mensagem para Henrique Prates. Preciso que o protocolo de auditoria interna seja acelerado. Reunião amanhã às 8. Só você e eu. Prates respondeu em menos de 1 minuto. Confirmado. Tem algo que preciso te mostrar pessoalmente. Beatriz olhou para a mensagem. Depois olhou para a escada. Depois voltou para a mensagem. Respondeu. Às 8. E foi dormir no quarto de hóspedes, que era onde ela havia estado dormindo havia 3 meses. E Rafael havia parado de comentar sobre isso havia 2 meses e meio, o que dizia mais sobre o estado daquele casamento do que qualquer conversa que eles poderiam ter tido. Henrique Prates tinha 53 anos, cabelo grisalho penteado para trás com uma exatidão quase militar e a expressão de alguém que passou a vida inteira guardando segredos de outras pessoas de forma tão meticulosa que às vezes esquecia quais eram os seus. Ele havia sido diretor de auditoria interna do Grupo Monteiro há 11 anos, nomeado pelo pai de Beatriz antes de morrer, e era uma das 5 pessoas no planeta que sabiam que Beatriz não era apenas uma Monteiro de sobrenome, mas a proprietária majoritária e CEO operacional da rede, um fato que ela havia mantido fora de qualquer registro público enquanto conduzia a investigação mais delicada da história da empresa. Eles se encontraram às 8 em ponto num escritório sem janelas no subsolo do Monteiro Suites, uma sala que não aparecia em nenhuma planta oficial do hotel e que só era acessível por uma porta disfarçada atrás de uma estante na administração. Prates abriu um tablet e disse, sem preâmbulo, que havia encontrado alguma coisa. Beatriz se sentou à frente dele.
Ele disse que nos últimos 4 meses, 3 ativos imobiliários do Grupo Monteiro, 2 terrenos em Alphaville e um edifício comercial na Faria Lima, haviam entrado em processo de renegociação de contrato sem que o conselho diretivo fosse formalmente notificado, que os contratos haviam sido encaminhados diretamente pela gerência geral, usando uma cláusula de emergência operacional que normalmente exigia aprovação dupla, mas que em todos os 3 casos, a segunda aprovação havia sido processada com uma assinatura que o sistema havia aceitado, mas que ele, Prates, havia verificado manualmente e que não batia com nenhuma assinatura autorizada nos registros. Beatriz ficou olhando para a tela. Disse: "Alguém está usando uma assinatura falsa." Prates disse: "Alguém, ou mais de um alguém." E disse mais uma coisa, que os 3 ativos haviam sido negociados com a mesma contraparte, uma empresa de investimentos chamada Drummond Participações, registrada em Brasília há 5 meses. O sobrenome aterrissou na sala com o peso de uma pedra jogada em água parada. Beatriz disse, com muita calma: "Isabela Drummond." Prates disse que essa era a hipótese, que ele precisava de mais 2 semanas para ter documentação suficiente para levar a questão às autoridades, e que havia outra coisa, que o nome de Rafael Cavalcante aparecia como avalista em um dos contratos, que isso poderia ser involuntário, poderia ser que alguém havia usado a assinatura dele também, mas que era necessário verificar antes de qualquer ação. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para a mesa, olhou para as suas mãos. Pensou, com uma clareza que era quase dolorosa, que havia uma enorme diferença entre um marido infiel e um marido cúmplice. Ela disse: "2 semanas. Mas preciso que você adicione uma coisa ao protocolo. Quero monitoramento completo de tudo que sair do hotel, em nome de Rafael, a partir de hoje." Sem ele saber, Prates disse que sim. Ela disse: "E Henrique, se alguém dentro da equipe de auditoria fizer qualquer contato fora do protocolo, quero saber imediatamente." Prates encontrou os olhos dela. Disse: "Você acha que tem vazamento interno?" Ela não disse que sim, não disse que não. Disse apenas que estava sendo cuidadosa, e saiu da sala. No corredor, ela passou pela porta do saguão principal e viu, através do vidro, Rafael descendo do elevador com o terno do dia, o cabelo arrumado, o sorriso que ela conhecia há 6 anos e que havia deixado de sentir como seu há 2. Ele estava falando ao telefone. Estava rindo. Ela ficou parada um momento, olhando para ele através do vidro, sem que ele a visse. Depois virou as costas e foi trabalhar. O contrato tinha 14 páginas, papel timbrado, e o logotipo da Drummond Participações impresso no cabeçalho, com uma fonte que tentava parecer mais estabelecida do que a empresa realmente era. Rafael estava sentado na mesa da sala de reuniões do apartamento em Pinheiros, o que ele chamava de escritório de casa, embora Beatriz nunca houvesse entendido por que alguém precisava de um escritório em casa, quando tinha um escritório no centro com vista para o Ibirapuera, e estava lendo as páginas com aquela expressão de concentração que usava quando queria parecer que estava considerando algo muito seriamente, mas que na verdade já havia decidido. Isabela estava sentada do outro lado da mesa. Havia chegado às 2 da tarde com a bolsa cor de vinho e um sorriso que não chegava totalmente aos olhos, e havia colocado a pasta de documentos na mesa com o gesto de quem está apresentando um presente inevitável. Beatriz sabia de tudo isso porque Lucas havia ligado às 2h15 com a desculpa de confirmar um evento no hotel para a semana seguinte, que era verdade, mas que ele havia adicionado ao fim da ligação, com a voz levemente abafada, como se estivesse cobrindo o microfone com a mão. "A Isabela Drummond saiu do hotel às 2h menos 20, senhora." Ela havia agradecido a ele e desligado. Agora eram 4 da tarde e ela estava sentada num café na Vila Madalena, a 2 quilômetros do apartamento, com um café expresso que havia ficado frio na frente dela, o tablet aberto com os arquivos de auditoria que Prates havia enviado de madrugada. O padrão estava ficando claro. Os 3 ativos imobiliários negociados com a Drummond eram todos propriedades que apareciam em relatórios internos como candidatas a desinvestimento estratégico, uma lista que o Conselho Diretivo havia aprovado de forma genérica 2 anos atrás para dar flexibilidade operacional à gestão. O que a lista não havia autorizado era que as negociações fossem conduzidas por via privada, sem processo de licitação, com condições que Prates havia descrito em termos técnicos, mas que na prática significavam que o Grupo Monteiro
estava prestes a vender 3 ativos, pelo equivalente a 60% do valor de mercado. Alguém dentro da empresa sabia o suficiente sobre o processo interno para explorar aquela brecha. Sabia quais propriedades estavam na lista. Sabia qual cláusula usar para contornar a aprovação dupla. Sabia que assinatura falsificar. Isabella Drummond havia conhecido Rafael há 4 meses. Em 4 meses, ela havia aprendido o suficiente sobre o Grupo Monteiro para executar um esquema que alguém sem acesso interno jamais conseguiria desenhar. O que isso significava sobre Rafael era uma questão que Beatriz estava, deliberadamente, adiando responder. Ele chegou ao apartamento às 7, mais cedo do que o habitual. Beatriz estava na cozinha aquecendo comida que havia pedido por delivery e ouviu a porta se abrir com aquele pequeno clique que ela conhecia de cor, o mesmo som que havia antecipado sua entrada por 6 anos, antes o som de algo, agora o som de nada em particular. Rafael colocou a pasta sobre a bancada de granito e disse, sem cerimônia, que havia uma oportunidade de negócio que ele queria discutir. Beatriz disse, sem virar de frente para ele, que tipo de oportunidade? Ele disse que eram 3 ativos imobiliários do Grupo Monteiro que estavam sendo oferecidos para venda privada, que ele havia recebido informação de um contato de confiança de que as propriedades estavam disponíveis a condições muito favoráveis, que ele havia analisado os números e acreditava que era uma boa entrada para diversificar o portfólio deles. Beatriz colocou a colher de pau na bancada. Ficou olhando para o fogão por 2 segundos. Depois se virou para ele. Disse, os ativos do Grupo Monteiro não estão à venda pública. Rafael disse que sabia disso. Disse que era exatamente por isso que era uma oportunidade, porque o processo era privado e seletivo, e o contato dele havia conseguido incluir o nome deles na lista de compradores potenciais. Beatriz ficou olhando para ele. Disse, que contato? Rafael fez uma pausa de 1 segundo. Disse que era alguém da área de investimentos, que tinha relação com o setor imobiliário, que não era relevante o nome especificamente. Disse que o que importava eram os números, que eram sólidos, e que ele precisava de autorização dela para usar parte dos recursos da conta conjunta como entrada. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que ocupa espaço físico. Beatriz disse, com uma calma que ela havia cultivado ao longo de anos de reuniões de conselho, nas quais era a única pessoa na sala que sabia mais do que aparentava. Rafael, esses ativos não estão à venda. Quem quer que esteja oferecendo está ou enganado ou te enganando. Ele franziu a testa. Disse que havia visto os documentos, que eram documentos oficiais. Ela disse, documentos oficiais do Grupo Monteiro têm um protocolo de autenticação que qualquer comprador legítimo pode verificar. Você verificou? A pausa que se seguiu disse tudo o que precisava ser dito. Rafael disse que o processo estava sendo conduzido com discrição, que verificar poderia comprometer a confidencialidade da operação. Beatriz disse, então você foi instruído a não verificar. Fez uma pausa. Disse, por esse contato da área de investimentos. Ele abriu a boca. Fechou. Ficou olhando para ela com uma expressão que ela havia visto poucas vezes em 6 anos, não raiva, não afeto, mas aquele desconforto específico de alguém que percebe que a conversa está indo numa direção para a qual não havia se preparado. Disse, com um tom que havia virado defensivo sem que ele parecesse ter percebido a transição, você não entende como funciona o mercado imobiliário de alto padrão. Beatriz disse, talvez. Pegou o prato que havia aquecido e foi para o quarto de hóspedes. Boa noite, Rafael. Ela ouviu, através da porta fechada, o som da pasta de documentos sendo jogada sobre a mesa de granito com mais força do que o necessário. 3 dias depois, ela estava numa mesa no restaurante do hotel com Fernanda Lopes, a diretora jurídica do Grupo Monteiro, que tinha 41 anos, cabelo cacheado curto e a expressão de uma pessoa que passou a vida inteira sendo a portadora de notícias que ninguém queria receber, mas que todos precisavam ouvir. Fernanda havia trazido um relatório impresso, ela era das poucas pessoas que ainda imprimia documentos, por desconfiança de sistemas digitais que ela mesma havia descrito certa vez como portas abertas para quem sabe procurar, e o havia colocado sobre a mesa diante de Beatriz, com a descrição de quem entrega uma carta de condolências. O relatório dizia que, com base nos documentos levantados por Prates, havia evidência suficiente de falsificação de assinatura em pelo menos 2 dos 3 contratos, que a empresa Drummond Participações
Havia sido registrada em Brasília com capital social mínimo e sem histórico operacional verificável. Que o procurador representando a Drummond em pelo menos um dos contratos havia sido identificado como um escritório de advocacia que já havia aparecido em 2 processos de fraude imobiliária no estado de Goiás, ambos arquivados por falta de provas, o que Fernanda deixou claro sem precisar dizer em voz alta. Não era coincidência. Beatriz leu cada linha com a atenção de alguém que já sabia a maior parte do que estava ali, mas precisava ver por escrito para tornar real. Quando terminou, levantou os olhos para Fernanda e disse: "O nome de Rafael aparece nos contratos como avalista." Fernanda disse: "Em um dos contratos, sim. No segundo. A assinatura no terceiro é de um gerente da rede que já foi desligado. Essa parte eu ainda estou investigando. No caso de Rafael, a assinatura é graficamente diferente da assinatura dele registrada nos nossos arquivos, o que sugere falsificação, mas não posso descartar a hipótese de que ele tenha assinado pessoalmente com variação de grafia." "O que acontece?" Beatriz disse. "Ou seja, poderia ser falsificação ou poderia ser participação voluntária." Fernanda encontrou os olhos dela. Disse: "Sim." Beatriz disse: "O que eu precisaria para saber com certeza?" Fernanda disse: "Uma perícia grafológica independente e, idealmente, a declaração do próprio Rafael sobre se ele conhece ou não o documento." Beatriz ficou em silêncio por um momento. Olhou pela janela do restaurante para o saguão onde, naquele momento, um grupo de hóspedes estava fazendo check-in com aquela energia de quem chegou depois de uma viagem longa. Ela olhou para um homem que estava passando uma criança para a mulher ao lado enquanto assinava o formulário na recepção e pensou, de forma completamente lateral, que havia construído um hotel que as pessoas usavam para recomeçar e que ela mesma havia estado parada no mesmo lugar por tempo demais. Disse para Fernanda: "Vamos precisar de mais do que isso para agir. Preciso do esquema completo documentado antes de revelar qualquer coisa internamente. Se a Isabela souber que estamos perto, ela vai mover os ativos antes que a gente possa bloquear." Fernanda disse: "Temos talvez 10 dias antes que o segundo contrato precise de assinatura final. Se não bloquearmos antes disso, o ativo passa para a Drummond e a recuperação vira um processo judicial que pode levar anos." 10 dias. Beatriz disse: "Então temos 10 dias." Na manhã do 5º dia, Prates ligou às 6h45 da manhã, antes que ela houvesse terminado o café, e disse, com uma voz que havia abandonado toda pretensão de calma profissional: "Beatriz, temos um problema interno." Ela ficou imóvel. Ele disse que havia identificado, nas últimas 24 horas, um acesso irregular ao sistema de auditoria interna, que o acesso havia ocorrido por meio de credenciais válidas pertencentes a Rodrigo Assunção, um dos analistas sênior da equipe, que o acesso havia copiado partes específicas dos relatórios de investigação, não o relatório completo, mas o suficiente para que alguém de fora soubesse que o Grupo Monteiro estava investigando os contratos da Drummond. Beatriz ficou sentada com o café, esfriando na frente dela e disse: "Ele foi comprado?" Prates disse: "Essa é a hipótese mais provável." Ela disse: "O que foi copiado exatamente?" Prates disse: "Os nomes dos contratos investigados, as datas," e ele hesitou um segundo. "O nome do responsável pela investigação." O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era o silêncio de alguém que está processando informação. Era o silêncio de alguém que acaba de entender que a situação ficou mais perigosa do que havia calculado. Isabela Drummond agora sabia que Beatriz estava investigando. Não sabia quem Beatriz era de verdade, esse era o único escudo que ainda estava de pé, mas sabia que havia alguém no Grupo Monteiro se aproximando. Beatriz disse: "Suspenda o acesso de Rodrigo sem comunicação interna. Não o demita ainda, não comunique nada. Quero que ele pense que não foi detectado." Prates disse: "E a investigação?" Ela disse: "Continua, mas a partir de agora só você e Fernanda têm acesso. Mais ninguém." Desligou. Ficou olhando para o café. Pensou que havia 2 tipos de traição. O tipo que vinha de estranhos, que machucava mas era compreensível, e o tipo que vinha de dentro, de pessoas que você havia escolhido, que machucava de uma forma que não tinha nome exato, mas que ficava. Pensou em Rodrigo Assunção, que ela havia contratado 3 anos atrás por recomendação de Prates, que havia passado em todas as avaliações de desempenho com notas altas, que havia sorrido para ela no corredor centenas de vezes, sem que nada naqueles sorrisos parecesse falso.
Pensou que não podia mais confiar no que via. Depois pensou que essa era justamente a vantagem que tinha sobre todos eles. Enquanto achavam que ela não enxergava, ela estava vendo absolutamente tudo. O confronto aconteceu numa quinta-feira à noite, e não foi o confronto que Beatriz havia planejado. Ela havia chegado ao apartamento mais tarde do que o habitual, depois de uma reunião com Fernanda que havia se estendido por 3 horas e meia, durante as quais elas haviam montado uma linha do tempo completa do esquema, os 3 contratos, os valores, as assinaturas falsas, o acesso de Rodrigo ao sistema e uma estrutura argumentativa que Fernanda havia descrito como suficientemente sólida para uso em juízo, mas ainda não suficiente para garantir que a Drummond não consiga reverter em segunda instância. O que na prática significava que elas ainda precisavam de um documento específico, o contrato original de constituição da Drummond, que havia sido registrado em cartório em Brasília com uma série de informações que Prates havia solicitado, mas que o cartório ainda não havia liberado por uma questão de prazo burocrático que nenhum dinheiro conseguia acelerar. Rafael estava no escritório Fader quando ela entrou. Ele não havia ouvido a porta. Estava falando ao telefone, de costas para a entrada, com a voz baixa, mas não baixa o suficiente, a voz de alguém que acredita que está sozinho. Ela ouviu. Disse que é para fechar logo, que não pode esperar mais semana que vem. Eu sei isso. Mas o contrato precisa de aprovação interna e eu não consigo acionar isso sem levantar suspeita junto a... Ele se virou. Viu Beatriz parada na porta do escritório. Houve um segundo, exatamente um segundo, em que a expressão dele foi a mais honesta que ela havia visto em 6 anos. Depois o rosto fechou, o telefone foi ao bolso, e ele disse, com uma calma que custou algo, "Você chegou mais cedo." Ela disse, "Cheguei no horário." Entrou no escritório. Ficou parada no meio da sala. Disse, "Com quem você estava falando?" Ele disse que era um cliente. Disse que era sobre um projeto imobiliário que estava em andamento. Ela disse, "Que projeto?" Ele disse, e a hesitação foi breve, mas ela conhecia aquele rosto de memória. "Era sobre aquela oportunidade que eu te mencionei. Eu sei que você achou que não era sólida, mas eu continuei analisando, e os números realmente fecham." Beatriz disse, "Os ativos não estão à venda, Rafael." "Eu te disse isso." Ele disse, "Você disse isso, mas você não é a diretora do Grupo Monteiro. Você não sabe exatamente o que o conselho aprovou ou não aprovou. Talvez haja coisas em andamento que você não tem acesso." O absurdo da frase, dita para ela com aquela convicção, foi de uma qualidade que teria sido cômica em outras circunstâncias. Ela disse, com uma precisão cirúrgica que havia aprendido com o pai, "Que pessoa te passou os documentos desses ativos, Rafael?" Ele cruzou os braços. Disse que era um contato profissional e que não via por que precisava dar esse nível de detalhe para ela sobre negócios que ele estava conduzindo de forma independente. Ela disse, "Isabela Drummond." Não foi uma pergunta. Rafael não disse nada por 3 segundos completos. Depois disse, com um tom que havia virado firme de uma forma que soava ensaiada, "Você não deveria estar ouvindo minhas conversas." Ela disse, "Eu estava entrando no meu próprio escritório." Ele disse que estava errado chamar de seu próprio escritório quando era um espaço que os dois usavam. Ela ficou olhando para ele. Disse, muito devagar, "Rafael, os documentos que a Isabela Drummond te deu são falsificados. A empresa dela foi criada para fraudar o Grupo Monteiro. Se você assinou alguma coisa, você é cúmplice de uma fraude contratual." Ele deu um passo para trás, involuntário. Disse, "Isso é uma acusação grave." Ela disse, "Eu sei." Ele disse, "Você está dizendo que eu fiz algo ilegal." Ela disse, "Eu estou dizendo que talvez você não soubesse o que estava assinando. Ou talvez soubesse. Eu ainda não sei qual das duas coisas é verdade." A raiva que veio depois disso foi de uma espécie que ela raramente havia visto nele, não a irritação cotidiana de sempre, mas algo com bordas mais afiadas, mais parecido com medo do que raiva propriamente dita. Ele disse que ela sempre havia achado que era mais inteligente do que todo mundo. Disse que ela sempre havia olhado para ele como se ele fosse menos capaz. Disse que ela não entendia nada sobre como operar no mundo real, que a vida dela inteira havia sido financiada por uma herança que ela não havia construído e que ele pelo menos havia tentado fazer algo com as próprias mãos. Beatriz ficou ouvindo tudo isso com as mãos paradas ao lado do corpo, sem interromper. Quando ele terminou, ela disse apenas, "Você não assinou os documentos sabendo que eram falsos." Não era uma pergunta.
Era uma conclusão. Ele olhou para ela. O fôlego havia saído da voz dele. Ficou parado, como alguém que acabou de perceber que estava correndo numa direção errada há tempo suficiente para estar longe demais. Ela disse, mas você sabia que a Isabella Drummond era quem estava oferecendo a oportunidade, e você não me contou. Não porque fosse um negócio independente, mas porque você sabia que eu faria perguntas sobre como ela havia conseguido acesso a informações internas do grupo. Rafael ficou em silêncio. Ela disse, boa noite, Rafael, e foi para o quarto de hóspedes pela última vez naquele apartamento. Na manhã seguinte, uma ligação de Cláudio Menezes, o gerente-geral do Monteiro Suíte São Paulo, o único gerente que sabia quem Beatriz era, que havia sido nomeado pelo pai dela e que tratava essa informação como o segredo mais bem guardado da sua vida profissional, a acordou às 7h15. Cláudio disse, Beatriz, eu preciso te falar sobre uma coisa que eu fiz e que não deveria ter feito. Ela sentou na cama. Disse, estou ouvindo. Ele disse que há 2 semanas havia recebido uma ligação de um advogado representando uma empresa chamada Drummond Participações, que havia apresentado os documentos dos 3 contratos como se fossem operações já aprovadas pela diretoria, que o advogado havia sido muito seguro, muito preciso, que havia mencionado datas e números que só alguém com acesso interno poderia conhecer, que ele, Cláudio, havia assumido que a aprovação havia vindo de cima talvez do próprio conselho, e havia assinado um documento de intenção de venda para o segundo ativo, o edifício na Faria Lima, como representante da administração do hotel. Beatriz ficou imóvel. Cláudio disse, eu sei que eu errei. Eu deveria ter verificado com você primeiro. Mas eles apresentaram os documentos de uma forma muito convincente, e eu pensei. Ela disse, Cláudio, o documento de intenção de venda ele foi para o cartório? Ele disse, sim. Ontem de manhã, ela ficou de pé da cama, descalça no chão de madeira do quarto de hóspedes. Disse, isso acelera o prazo. Se o documento de intenção foi registrado, eles podem acionar a cláusula de venda compulsória em até 5 dias úteis se o Grupo Monteiro não apresentar contra-notificação. Cláudio disse, eu sei. Eu sinto muito, Beatriz. Ela fechou os olhos por 2 segundos. Depois os abriu. Disse, não é culpa sua. Eles construíram isso para que parecesse legítimo para você. Uma pausa. Eu preciso que você não fale com ninguém sobre isso até eu te ligar de volta. Com ninguém, Cláudio. Ele disse que entendia. Ela desligou e discou para Fernanda antes mesmo de colocar chinelo no pé. Fernanda atendeu no segundo toque e disse, quando Beatriz terminou de explicar, 5 dias úteis. Hoje é sexta, então temos até a próxima sexta. Beatriz disse, isso muda tudo. Fernanda disse, muda o prazo, não muda a estratégia. Ainda precisamos do documento de constituição da Drummond. Beatriz disse, então precisamos de outra forma de chegar nele. Uma pausa. Fernanda, a Drummond tem um procurador em São Paulo que assinou os contratos. Você me disse que o escritório dele apareceu em 2 casos de fraude em Goiás. Fernanda disse, sim. Beatriz disse, ele tem ficha, ele tem histórico. Isso significa que ele sabe que se for alvo de uma investigação penal em São Paulo agora, com um procurador disposto a pressionar, ele vai calcular se vale a pena proteger a cliente ou proteger a si mesmo. Silêncio do outro lado da linha. Depois Fernanda disse, você quer que eu acione o Ministério Público? Beatriz disse, eu quero que você ligue para o Procurador da República, que é seu contato lá, e explique que temos evidência de falsificação de documentos em curso com prazo de 5 dias, que temos um analista interno que foi comprado para vazar informação, que temos nomes, datas, assinaturas para perícia. Fernanda disse, isso acelera a investigação criminal, mas também vai tornar público que o Grupo Monteiro foi alvo de um esquema de fraude. Beatriz disse, eu sei. Fernanda disse, e vai expor que alguém dentro da empresa facilitou. Beatriz disse, eu sei isso também. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Disse, e o Rafael? Beatriz disse, o Rafael também. Fernanda disse que ia ligar para o procurador dentro de 1 hora. Beatriz desligou. Ficou parada no quarto de hóspedes por exatamente 1 minuto. Olhou para a cama, feita com os lençóis brancos do hotel que ela havia mandado colocar no apartamento 3 meses atrás, quando havia começado a dormir ali porque os lençóis do quarto principal cheiravam a um perfume que não era dela. Depois foi ao banheiro, lavou o rosto e foi trabalhar.
Foi Prates quem ligou às 3 da tarde com a voz de alguém que tem uma notícia boa que chega em má hora. Ele disse que o procurador do cartório de Brasília havia finalmente liberado a cópia do documento de constituição da Drummond, e que o documento continha uma informação que eles não haviam previsto. Além de Isabella Drummond como sócia majoritária, havia um segundo sócio nominal, uma empresa fantasma registrada nas Ilhas Cayman, e o representante legal dessa empresa fantasma, no papel de procurador, era um nome que Prates disse em voz alta com a cadência de alguém que está verificando se o que está lendo é real. O nome era Rodrigo Assunção. O analista que havia vendido as informações da auditoria interna não era apenas um empregado comprado. Era parte da estrutura legal da empresa que estava fraudando o grupo. Beatriz ficou parada. Depois disse: "Há quanto tempo ele trabalha aqui?" Prates disse: 3 anos e 2 meses. Ela disse: 3 anos. Fez uma pausa. Eles planejaram isso há muito tempo. Prates disse: pelo que o documento mostra, a Drummond foi constituída há 5 meses, mas a empresa fantasma nas Cayman tem registros que remontam a 2 anos atrás. Rodrigo estava posicionado dentro da empresa antes de a operação começar. Beatriz ficou olhando para a parede do escritório sem janela onde estava. Pensou que havia achado que entendia o nível de risco que estava enfrentando. Percebeu que havia subestimado. Disse: Prates, a partir de agora eu preciso que você retire todos os documentos físicos da investigação do sistema do hotel e os transfira para um servidor externo que só você e Fernanda têm acesso. Não deixe mais nada no sistema interno. Prates disse: já estou fazendo isso enquanto falamos. Ela disse: e Henrique, obrigada. Prates ficou um segundo em silêncio. O silêncio de alguém que não está acostumado a ser agradecido por coisas que considera obrigação. Disse: o seu pai teria feito a mesma coisa. Ela disse: eu sei, e desligou. A tarde terminou, e a noite entrou, e Beatriz ficou no escritório sem janelas do subsolo do hotel que tinha o nome da sua família, rodeada de documentos e de uma clareza que doía um pouco porque a clareza, às vezes, tem esse custo. Ela sabia o que precisava fazer na semana seguinte. Sabia o preço que precisaria pagar para fazer. Sabia que quando tudo isso terminasse, nada estaria no mesmo lugar: o hotel, a investigação, Rafael, ela mesma. A única coisa que ainda não sabia era se, no final, a parte que havia sido enterrada por 6 anos de casamento com alguém que nunca havia enxergado de verdade, conseguiria sair inteira do outro lado. Ela decidiu, naquela noite, que a resposta para essa pergunta dependia apenas dela. A sala de reuniões do 12º andar do Monteiro Suíte São Paulo tinha uma mesa de vidro temperado com capacidade para 20 pessoas, vista para a Avenida Paulista através de janelas do chão ao teto e a qualidade acústica perfeita de um espaço projetado para que nenhuma palavra dita ali escapasse para o corredor. Era uma segunda-feira às 2 da tarde quando Rafael e Isabella Drummond chegaram ao hotel. Beatriz os havia visto entrando pela câmera de segurança do saguão enquanto estava no 12º andar, já sentada à mesa com Fernanda à sua direita e Prates à sua esquerda. Na tela pequena que Prates havia deixado discreta ao lado do seu notebook, ela havia visto Rafael segurar a porta giratória para Isabella, que entrou com uma bolsa diferente da vez anterior, preta, menor, mais profissional, e olhou para o saguão com a expressão de alguém que está examinando um território que pretende ocupar. Lucas os havia recebido na recepção com a eficiência impecável que o caracterizava. Havia dito que a reunião com o representante legal do Grupo Monteiro estava confirmada no 12º andar. Havia entregado 2 crachás de visitante. Havia acompanhado a comunicação com um sorriso que, Beatriz sabia, havia custado um esforço considerável. O elevador havia subido. E agora os dois estavam entrando na sala de reuniões. Beatriz estava sentada no extremo da mesa, de frente para a porta, com uma pasta fechada diante dela e as mãos sobre a pasta. Ela havia escolhido aquele lugar de propósito, não a cabeceira, não um lugar lateral, mas a posição de quem chegou primeiro e está esperando com paciência há muito tempo. Rafael entrou primeiro. Viu a pasta, viu Prates, viu Fernanda, e depois os olhos dele chegaram até ela. O momento em que ele reconheceu o rosto da esposa no lugar onde esperava encontrar um desconhecido foi um dos mais silenciosos que Beatriz havia testemunhado em toda a sua vida profissional. O reconhecimento passou por ele como uma onda confusão, depois algo mais parecido com vertigem, depois uma tentativa rápida de recomposição que não chegou a tempo.
Isabela entrou logo atrás e ficou parada ao ver Beatriz. Olhou para Rafael, olhou para Beatriz de novo. E então, com uma velocidade que revelava que ela havia passado algum tempo preparada para variáveis, assumiu uma expressão neutra e disse: "Bom dia. Entendemos que este é o representante legal do Grupo Monteiro?" Beatriz disse: "Beatriz Monteiro Cavalcante, CEO operacional e proprietária majoritária do Grupo Monteiro." Uma pausa, curta, exata. "Sente-se, por favor." O silêncio que se seguiu era o silêncio que acontece quando duas pessoas muito diferentes chegam ao mesmo entendimento ao mesmo tempo de formas opostas. Rafael havia palidecido, Isabela havia ficado muito quieta com a qualidade de quem está recalculando. Eles se sentaram. Beatriz abriu a pasta. Disse, com a mesma voz que usava em qualquer reunião de conselho: "Vou ser direta porque não temos muita margem de tempo. Os 3 contratos de venda de ativos do Grupo Monteiro que a Drummond Participações vem conduzindo nas últimas semanas são inválidos. As assinaturas nos contratos primeiro e terceiro foram periciadas por perita grafológica independente e identificadas como falsificações. O contrato segundo, o do edifício da Faria Lima, contém a assinatura de um gerente agindo fora do seu escopo de autorização, o que o torna igualmente sem efeito. O documento de intenção de venda depositado no cartório na semana passada está sendo formalmente contestado junto ao Ministério Público com documentação completa. Ela colocou 3 cópias dos relatórios sobre a mesa, uma para cada pessoa na sala que não era ela. Disse: "Adicionalmente, identificamos que Rodrigo Assunção, empregado desta empresa há 3 anos, atuou durante esse período como representante legal de uma empresa fantasma registrada nas Ilhas Cayman, que é sócia da Drummond Participações. Isso configura violação grave de cláusula de não competição, acesso não autorizado a informações confidenciais e cumplicidade em esquema de fraude contratual, o que já foi comunicado às autoridades competentes." Fernanda, ao seu lado, não disse nada. Prates também não. Eles já haviam dito tudo o que precisavam nos dias anteriores. Isabela Drummond ficou olhando para o relatório à frente dela por um longo segundo. Depois levantou os olhos para Beatriz com uma expressão que não era mais neutra. Era calculadora, e havia naquele cálculo um componente que Beatriz reconheceu. Não desespero, mas ajuste de estratégia. Isabela disse: "A senhora afirma que há falsificação nos contratos, mas a Drummond tem representação legal que pode contestar essa afirmação, e a assinatura no segundo contrato, o do gerente, não configura falsificação. É a assinatura do próprio gerente, o que significa que foi." Beatriz disse: "Um representante com escopo limitado, sem autorização para representar a empresa em negociações de alienação de ativos acima de determinado valor. A procuração dele não cobre isso." Fernanda. Fernanda abriu sua própria pasta e deslizou uma cópia do instrumento de procuração de Cláudio Menezes pela mesa, com os parágrafos relevantes marcados em amarelo. Isabela olhou para o papel. E Beatriz viu, naquele momento, o ponto exato em que a estratégia de Isabela havia encontrado a parede. Rafael havia ficado em silêncio absoluto durante toda a apresentação. Ele estava olhando para a mesa, não para os papéis, não para Isabela, não para Beatriz, para a superfície de vidro da mesa, como se ela contivesse alguma saída que ele ainda não havia encontrado. Beatriz disse, e foi a primeira vez que ela olhou diretamente para ele durante toda a reunião: "Rafael, o seu nome aparece como avalista no segundo contrato. A nossa conclusão atual, baseada na perícia grafológica, é que a assinatura é um possível caso de variação de grafia, o que pode indicar falsificação ou pode indicar assinatura voluntária com variação natural. Para fins desta reunião e do processo em andamento, estou te dando a oportunidade de esclarecer essa questão agora, com representação jurídica presente de ambos os lados." Ele levantou os olhos da mesa. Olhou para ela. E ela viu, com uma nitidez que não havia sentido nos últimos anos, que a pessoa sentada do outro lado da mesa estava com medo. Não o medo de alguém que foi pego fazendo algo que sabia ser errado. O medo de alguém que acaba de entender, tarde demais, a dimensão do buraco em que havia colocado os pés. Ele disse, com uma voz que havia perdido toda a textura de segurança que normalmente tinha: "Eu não sabia que os documentos eram falsos." Isabela virou a cabeça para ele com uma velocidade que não era amor nem parceria. Era a velocidade de alguém que acabou de ver um flanco exposto. Ela disse:
com a mesma voz fria de antes. Rafael, não é necessário. Ele disse, eu não vou mentir nessa sala. Uma pausa. Olhou para Beatriz. Eu não sabia. Ela disse que eram documentos legítimos, que a negociação estava autorizada, que ela tinha relação com a administração do grupo. Eu não verifiquei porque eu deveria ter verificado e não verifiquei. A confissão era incompleta, mas era real. Beatriz podia dizer a diferença. Ela disse, obrigada pela clareza. Isabela ficou olhando para Rafael com uma expressão que havia deixado de ser fria e era agora algo mais próximo de raiva controlada, a raiva de alguém cujo instrumento acabou de se tornar inútil. Ela se virou de volta para Beatriz e disse, a Drummond vai contestar o cancelamento dos contratos na esfera civil. Temos base legal suficiente para argumentar que as negociações foram conduzidas de boa-fé com representantes autorizados da administração. E teremos isso avaliado por um juiz. Beatriz disse, é o direito de vocês. Isabela disse, e vou te informar que tenho interesse em tornar pública a situação interna desta empresa, a questão dos documentos, o envolvimento do seu marido, a forma como a administração permitiu que negociações fossem conduzidas sem supervisão. Isso afeta a reputação do Grupo Monteiro no mercado. Beatriz ficou olhando para ela por um longo segundo. Disse, Isabela, antes que você faça qualquer coisa, há uma coisa que você deveria saber. Abriu um segundo compartimento da pasta, retirou uma única folha e a deslizou pela mesa. Era uma cópia do documento de constituição da Drummond Participações, com o nome de Rodrigo Assunção e a empresa fantasma nas Cayman realçados. E embaixo, numa nota de rodapé que Fernanda havia incluído na análise, a listagem dos 2 processos de fraude em Goiás, envolvendo o mesmo escritório de advocacia que havia atuado como procurador da Drummond nos contratos. Disse, a falsificação de assinatura não é um processo civil, é criminal, e o procurador da República que está tratando deste caso tem esses documentos desde sexta-feira. Se a Drummond entrar com contestação civil, o processo criminal acelera automaticamente para a resposta em 30 dias, o que significa que o nome de todos os sócios da Drummond, inclusive o sócio registrado nas Cayman, cujo CPF temos, vai entrar num processo penal formal antes que qualquer juiz cível ouça os seus argumentos. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente de todos os outros silêncios daquela tarde. Isabela ficou olhando para a folha, depois para Beatriz. Havia algo nos olhos dela que Beatriz não havia esperado encontrar, não rendição, mas um reconhecimento, a forma como 2 pessoas que jogam bem reconhecem que uma jogou melhor naquela rodada. Disse finalmente, você vai me processar criminalmente de qualquer forma? Beatriz disse, o Ministério Público vai. Eu apenas forneci as evidências. Uma pausa. Mas se houver cooperação, devolução dos valores recebidos como entrada, retirada das contestações civis, declaração formal sobre a extensão do esquema, isso é informação que o procurador leva em conta na avaliação da pena. Isabela ficou em silêncio. Rafael ficou em silêncio. Fernanda ficou em silêncio. Prates tinha os olhos na tela do notebook e a expressão de alguém que está fingindo não estar ouvindo cada palavra. Beatriz fechou a pasta. Disse, vou deixar vocês consultarem os advogados de vocês. Fernanda vai deixar com vocês os contatos do Ministério Público e do escritório que está representando o Grupo Monteiro. Qualquer comunicação a partir deste momento passa por ela. Se levantou. Olhou para Rafael não com a expressão de uma esposa, não com a expressão de alguém que quer magoar, mas com a expressão de uma pessoa que está fazendo o que precisa ser feito e sabe que o custo vem junto. Disse, Rafael, você vai receber a notificação jurídica sobre o avaliamento da sua participação ainda esta semana. Ele disse, com uma voz muito baixa, Beatriz. Ela disse, boa tarde, e foi até a porta da sala de reuniões. Isabela disse, no momento exato em que a mão de Beatriz tocou a maçaneta, você acha que ganhou? Beatriz abriu a porta. Ficou parada por um segundo, de costas para a sala. Disse, sem se virar, não. Eu acho que o Grupo Monteiro recupera o que é seu. Isso é diferente de ganhar. Uma pausa. São Paulo tem câmeras em todos os andares. O saguão também. E saiu. No corredor do 12º andar, com as janelas mostrando a Paulista lá embaixo e o sol da tarde de segunda-feira, entrando num ângulo baixo que iluminava o carpete com aquela cor de final de dia, Prates chegou ao seu lado 30 segundos depois. Disse, funcionou.
Ela disse: a parte mais fácil funcionou. Ele disse: ela vai contestar o processo criminal. Ela disse: eu sei. Esse era o plano dela desde que eu falei em processo criminal. Fez uma pausa. Mas agora o procurador tem o que precisa para avançar independente da posição da Drummond. Rodrigo Assunção vai cooperar quando entender que a alternativa é responder sozinho. E quando ele cooperar, vai trazer tudo. Prates disse: e Rafael? Ela ficou olhando para a janela por um longo momento. Para a cidade lá fora, que continuava completamente indiferente, como as cidades sempre fazem, as crises que acontecem dentro das suas paredes de vidro, disse: Rafael vai precisar de um advogado muito bom. Espero que ele consiga um. Prates ficou em silêncio. Ela disse: obrigada, Henrique, por tudo desde o início. Ele disse que havia sido uma honra. Disse isso com uma seriedade que era tão característica dele que ela quase sorriu. Desceu para o saguão, passou pela recepção onde Lucas estava no seu posto habitual. Ele ergueu os olhos quando ela passou. Ela deu um aceno breve. E o alívio que passou pelo rosto dele foi de um tipo que ela carregaria consigo por muito tempo. Saiu do hotel pelo lado de serviço, não pela porta principal. Na rua, o barulho da Paulista era o barulho de sempre. Ela ficou um momento parada na calçada, sentindo o sol no rosto, ouvindo os carros, o asfalto quente, a cidade enorme e completamente alheia. Dentro da sala de reuniões do 12º andar, Isabella Drummond estava ligando para um advogado. E Beatriz, pela primeira vez em muito tempo, estava ao ar livre sem nada para esconder. O lobby do Monteiro Suites estava com aquela luminosidade particular das 3 da tarde de terça, o sol entrando pelas venezianas em réguas largas de luz que cortavam o mármore do piso em diagonais, os hóspedes movendo-se num ritmo de meio expediente que tornava o saguão menos saguão e mais praça pública. Beatriz entrou pelo acesso de serviço lateral, cumprimentou 2 funcionários no corredor de manutenção e chegou ao escritório administrativo do subsolo com a sensação de que o dia tinha mais dobras do que o normal, como se cada hora desde a reunião de segunda-feira houvesse sido uma hora dupla, carregando 2 versões de si mesma ao mesmo tempo. Isabella havia cumprido a ameaça naquela noite. As fotos haviam aparecido numa conta anônima no Instagram às 11 da noite de segunda, já com 200 compartilhamentos quando Prates havia ligado às 11h40 para avisar. Eram 4 imagens. Beatriz no corredor do 5º andar com a bolsa cor de vinho na mão, capturadas por uma câmera de celular posicionada no ângulo certo para parecer que ela estava entregando algo, não recebendo nada. A legenda dizia: com o tipo de precisão que exige alguém que conhece bem o que está fazendo, a esposa do investidor Rafael Cavalcante entregando encomendas para hóspedes VIP do Monteiro Suites. Perguntamos: quem serve quem? Em 12 horas, a postagem havia chegado a 3 portais de fofoca empresarial e a uma coluna de negócios que normalmente não se ocupava desse tipo de conteúdo, mas havia feito uma exceção com o argumento de que a situação levantava questões sobre dinâmica de poder dentro de famílias empresariais de alto perfil. O problema não era a imagem em si. O problema era o timing. A publicação havia ocorrido antes que o Grupo Monteiro tivesse feito qualquer comunicado oficial sobre a situação dos contratos e da investigação, o que criava uma narrativa na qual a empresa parecia vítima de desorganização interna antes de aparecer como parte lesada num esquema de fraude. E o conselho diretivo, que Beatriz havia mantido informado apenas de forma parcial durante a investigação, havia convocado uma reunião de emergência para a tarde de terça. A reunião havia começado às 2. Eram 4 membros do conselho presentes. Márcia Fonseca, a presidente, que tinha 64 anos, cabelo branco impecavelmente cortado, e a autoridade de alguém que havia atravessado 3 crises graves na empresa e havia saído cada uma delas com a postura mais reta do que antes. Ricardo Sobral, o diretor financeiro, que era meticuloso e justo, mas que havia passado a última hora antes da reunião num canto do corredor com o celular, o que Beatriz havia notado com atenção. Adriana Luz, a diretora de comunicação corporativa, que havia chegado com um notebook cheio de prints das redes sociais e uma expressão de alguém que está gerenciando uma crise que poderia ter sido evitada se alguém lhe houvesse avisado antes, e Paulo Viana, o conselheiro independente, que tinha 70 anos, raramente falava em reuniões, mas quando falava, era o tipo de coisa que ficava na sala depois que ele ia embora.
Beatriz havia entrado na sala e se sentado na mesma posição de sempre, não à cabeceira, não num canto, mas no meio, como alguém que não precisa de posição simbólica para ter poder real. Drá. Márcia havia dito, sem preâmbulo. Beatriz, há uma postagem em circulação que envolve seu nome e imagens dentro deste hotel. Há uma investigação em andamento sobre fraude contratual que você conduziu sem comunicar formalmente ao conselho. E há uma reunião de segunda-feira neste hotel com partes externas que resultou em declarações que estão circulando agora em versões de segunda mão porque ninguém nesta sala estava presente. Eu preciso entender tudo isso, na ordem que fizer mais sentido para você explicar. Beatriz havia dito. Com a sua permissão, Drá, Márcia, eu prefiro começar pelo começo. E havia começado. A explicação havia durado 42 minutos. Beatriz havia apresentado o esquema completo a Drummond, Rodrigo Assunção, os 3 contratos, as assinaturas falsas, a cooperação de Cláudio Menezes de boa-fé, o papel de Rafael, a reunião de segunda-feira, o processo criminal em andamento. Havia apresentado os relatórios de Prates e o parecer de Fernanda. Havia respondido cada pergunta de Ricardo Sobral com o documento correspondente. Havia explicado para Adriana por que a investigação havia sido conduzida em sigilo. No final, Paulo Viana havia dito, com aquela voz que chegava uma vez por reunião, você protegeu os ativos, mas você conduziu uma investigação que exigia transparência com o conselho de forma unilateral. Beatriz havia dito, sim, ele havia dito, isso não é uma pergunta, é uma constatação. Ela havia dito, eu sei, Drá. Márcia havia olhado para os outros e depois para Beatriz. Havia ficado em silêncio por um momento, o silêncio de alguém que está calibrando, não hesitando. Depois havia dito, o procedimento correto, quando há vazamento interno e suspeita de cumplicidade em nível de gerência, é isolar a investigação para proteger sua integridade. O que você fez foi tecnicamente justificável. Também foi uma decisão que te deixou isolada num momento de alto risco, o que é uma vulnerabilidade de governança que precisamos discutir depois. Por ora, a pergunta do conselho é, os ativos estão protegidos? Beatriz havia dito, sim. Drá. Márcia havia dito, e a situação das imagens nas redes? Adriana havia dito, isso eu posso tratar, se tivermos autorização de Beatriz para contar a história correta. Beatriz havia dito, pode contar tudo. A história correta havia saído às 5 da tarde de terça, num comunicado oficial do Grupo Monteiro, que Adriana havia escrito em 90 minutos com a precisão de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O comunicado informava que a empresa havia identificado e interrompido uma tentativa de fraude contratual, que o Ministério Público estava conduzindo investigação criminal e que a CEO operacional da empresa havia conduzido pessoalmente a investigação, cujo resultado era a preservação integral dos ativos visados pelo esquema. Não mencionava as fotos. Não precisava. Quando a história certa tem mais substância do que a história errada, as fotos perdem peso sozinhas. Às 6h30, a conta anônima havia sido derrubada por violação dos termos de uso da plataforma, um processo que Adriana havia acionado com 2 telefonemas e que havia levado exatamente o tempo que leva quando você sabe para quem ligar. Mas às 6h45, Ricardo Sobral havia mandado uma mensagem para Beatriz. Preciso te falar pessoalmente. Não é sobre os contratos. Ela havia respondido. Sala de auditoria, 7 da noite. Ricardo chegou pontual, fechou a porta atrás de si e ficou parado de pé, o que era incomum para ele. Ele geralmente se sentava imediatamente em qualquer reunião, como alguém que prefere ter os pés no chão antes de falar. Disse, eu soube do esquema antes de você chegar ao conselho. Beatriz ficou imóvel. Ele disse, não completamente, mas há 3 semanas eu recebi um contato anônimo, por escrito, descrevendo de forma vaga que havia uma negociação em andamento com ativos do grupo que não havia passado pelo conselho. Eu deveria ter comunicado a você imediatamente. Em vez disso, fiz minhas próprias verificações discretas porque, uma pausa, e nela havia algo que ela reconheceu como vergonha genuína, porque havia um nome no contato que me fez hesitar. O nome de Rafael. Beatriz disse, você achou que eu sabia. Ele disse, ou que você estava envolvida. Fez uma pausa. Foi um julgamento errado. Eu deveria ter te comunicado independente do que achasse, e não fiz.
Isso me torna parcialmente responsável pelo fato de que você ficou sem o suporte do conselho durante toda a investigação. Beatriz ficou olhando para ele. Ficou em silêncio por um momento. Disse: Ricardo, você foi o único que disse isso. Uma pausa. Isso importa. Ele disse: não deveria precisar de coragem para dizer a verdade à CEO da empresa. Ela disse: não, mas às vezes precisa. Ficou de pé. Obrigada por vir. Ele foi embora. Ela ficou sentada na sala de auditoria por mais 5 minutos, ouvindo o hotel ao redor dela, o rumor distante dos elevadores, o zumbido do ar-condicionado, a textura do lugar que havia sido construído pelo seu pai e que ela havia aprendido a amar não pela herança que representava, mas pelo que ela havia feito com ele. Pensou em Ricardo, hesitando 3 semanas porque havia visto o nome de Rafael. Pensou que havia muitas formas de ser invisível. Isabella Drummond foi encontrada por 2 agentes do Ministério Público na manhã de quarta-feira no saguão do Monteiro Suites. Não havia sido por acidente, havia sido porque ela havia tentado fazer check-out do quarto 514 às 7 da manhã, e o sistema havia gerado um alerta automático que Preitz havia configurado 3 dias antes. Beatriz soube às 8, quando chegou ao hotel e viu 2 viaturas discretas estacionadas no acesso de serviço. Ela havia pedido para Lucas não fechar o saguão ao público. O hotel continuaria funcionando normalmente. Não era um show, era um processo. Às 9h30, quando Isabella desceu com os agentes, o saguão estava com o movimento normal de uma manhã de quarta, hóspedes fazendo check-out, outros chegando, o café da manhã do restaurante ainda ativo. Isabella estava vestida impecavelmente, o que Beatriz observou com algo que não era admiração, mas era reconhecimento até o final. Ela havia mantido a postura. No meio do saguão, Isabella parou. Os agentes pararam junto com ela. Ela olhou para Beatriz, que estava de pé ao lado da recepção com Lucas. Disse, com uma voz que não era alta, mas que no silêncio relativo do saguão chegou com clareza: você sabia desde o início que eu estava no quarto 514. Beatriz disse: sim. Isabella disse, e ficou esperando. Beatriz disse: eu precisava de provas, não de suposições. Isabella ficou olhando para ela por um longo segundo. Havia algo naquele olhar que não era derrota, era a avaliação final de uma adversária reconhecendo uma derrota de estratégia, não de capacidade. E nessa distinção havia algo que era quase, não exatamente, mas quase, respeito. Disse: você é mais paciente do que eu calculei. Beatriz disse: a maioria das pessoas subestima isso. Os agentes gentilmente, mas com firmeza, recomeçaram a caminhar. Isabella foi com eles. Na porta giratória, a mesma porta giratória pelo qual ela havia entrado dias antes com a bolsa preta e a expressão de alguém examinando o território, ela passou sem olhar para trás. Lucas ficou parado ao lado de Beatriz por um momento depois que a porta parou de girar. Depois disse, com a voz cuidadosa de sempre: Senhora Beatriz, o senhor Rafael está esperando na sala de reuniões do 2º andar. Chegou há 20 minutos. Disse que sabia que você estava ocupada, mas que esperaria o tempo que fosse necessário. Beatriz ficou olhando para a porta por um momento. Depois disse: obrigada, Lucas. E foi para o 2º andar. A sala de reuniões do 2º andar era menor do que a do 12º. Sem vista para a Paulista, as janelas davam para um corredor interno coberto de luz natural, mas sem paisagem. Uma mesa redonda, 4 cadeiras. Rafael estava sentado numa delas com as mãos sobre a mesa, sem pasta, sem celular à vista. O terno estava ligeiramente amassado na frente, como se ele houvesse dormido nele ou houvesse passado a noite sentado com ele. Beatriz entrou. Fechou a porta. Sentou-se na cadeira do outro lado da mesa, não do outro lado de um lado longo, mas diagonalmente oposta a ele, porque a mesa era redonda e não havia posição que não fosse de alguma forma ao lado. Ele disse: eu não sabia que você era a dona do hotel. Ela disse: eu sei que você não sabia. Ele ficou em silêncio por um momento. Disse: não é a única coisa que eu não sabia. Ela ficou olhando para ele sem dizer nada. Ele disse: eu não sabia que você conduzia investigações dessa magnitude. Não sabia que você falava com o Ministério Público. Não sabia que você tinha uma equipe de auditoria interna que respondia a você pessoalmente. Uma pausa. Eu não sabia nada que importava sobre você. Ela disse: você não perguntava. Ele disse: eu sei. Ela disse: e eu não oferecia.
Uma pausa. Era um acordo implícito. Eu achei que te proteger das coisas que eu carregava era uma forma de cuidado. Percebi que era na verdade uma forma de distância. Rafael ficou olhando para ela. Disse, com uma voz que havia perdido todos os registros de performance que normalmente tinha, nem a segurança forçada, nem a irritação, apenas algo bastante simples. Você vai me processar. Ela disse. O Grupo Monteiro vai avaliar a extensão da sua participação. Se a perícia confirmar que a assinatura no contrato é falsa, você é vítima de falsificação de identidade. Se confirmar que você assinou, vai depender do que o procurador decidir fazer com a declaração que você deu na reunião de segunda. Ele disse, eu assino o que o advogado me pedir para assinar para cooperar. Ela disse, isso é uma boa decisão. Ele disse, Beatriz. Ela disse, Rafael. Ele olhou para as próprias mãos. Disse, com a qualidade de alguém que está dizendo algo que custou algum tempo para encontrar. Eu usei o nome Monteiro a vida toda como se fosse meu. Nunca parei para pensar o que isso significava para você, o que você havia construído com ele. Uma pausa. Você carregou isso sozinha. Ela ficou em silêncio. Ele disse, não estou pedindo que você perdoe isso. Estou dizendo que eu sei que foi assim. Ela ficou olhando para ele por um longo momento. Pensou que havia uma diferença enorme entre ser visto e ser compreendido, e que nos 6 anos de casamento eles haviam raramente chegado à primeira e nunca chegado à segunda. Pensou que agora, nessa sala pequena com as janelas dando para um corredor interno, era a conversa mais honesta que eles haviam tido e que havia chegado tarde demais para ser outra coisa além do que era. Um final que pelo menos tinha a dignidade da verdade. Disse, você tem os papéis? Ele abriu o casaco e tirou um envelope. Colocou sobre a mesa. Era a petição de divórcio. Ele havia assinado a parte dele. Ela olhou para o envelope. Não o abriu. Disse, você foi ao cartório sozinho. Ele disse, achei que era o mínimo que eu poderia fazer. Ela pegou o envelope. Olhou para ele. Disse, cuide-se, Rafael. Ele disse, com uma simplicidade que não tinha mais nada de defensivo, você também. Ela se levantou. Ele disse, antes que ela chegasse à porta, aquele hotel, o Monteiro Suítes. Você escolheu cada detalhe, não foi? O mármore, o cheiro do corredor, aquela iluminação do saguão. Ela ficou parada. Disse, sim, ele disse. É bonito. Uma pausa. Você tem muito bom gosto. Ela ficou parada mais um segundo. Depois disse, eu sei. E saiu. O corredor do segundo andar estava vazio naquela hora da manhã. Ela caminhou até o elevador com um envelope na mão levinho, de papel creme, contendo 2 anos de algo que já havia terminado antes de começar a terminar formalmente. No espelho do elevador, ela viu o próprio reflexo. Uma mulher de 32 anos com o cabelo meio solto, um lenço azul que havia colocado de manhã quase sem pensar, o envelope na mão, os olhos que eram os olhos de sempre, mas que haviam passado por uma semana que os havia deixado um pouco diferentes, não mais duros, mas com bordas mais claras. As portas do elevador se abriram no saguão. Lucas estava no posto. 2 hóspedes novos estavam fazendo check-in. O sol da manhã de quarta entrava pelas venezianas em réguas largas sobre o mármore bege com veios dourados que ela havia escolhido num catálogo italiano num dia muito distante. Ela entrou no saguão. Caminhou até a recepção. Lucas a olhou com aquela discrição que era, na verdade, uma forma de pergunta. Ela disse, baixinho para que só ele ouvisse. Tudo bem, Lucas. Ele disse. Fico feliz em ouvir isso, senhora. Ela ficou um segundo parada ao lado do balcão. Olhou para o saguão inteiro, o movimento, a luz, o cheiro de cedro com ilang-ilang, os hóspedes com as suas malas e os seus planos, e as suas histórias que o hotel guardaria por alguns dias e depois deixaria ir. Então colocou o envelope dentro da bolsa, endireitou o lenço azul e foi trabalhar. 3 semanas depois, Rodrigo Assunção assinou um acordo de cooperação com o Ministério Público que incluía a declaração completa sobre a estrutura da Hidrumont, o esquema de posicionamento dentro do Grupo Monteiro e a confirmação de que Rafael Cavalcante havia sido usado como avalista sem conhecimento do conteúdo real dos contratos. A perícia grafológica independente, concluída 10 dias após a reunião de segunda, havia confirmado que a assinatura de Rafael no segundo contrato era uma falsificação. Isabela Drummond, assessorada por um advogado criminalista que havia conseguido em 48 horas depois da detenção,
Negociou um acordo que previa a devolução dos valores recebidos como entrada nos contratos, a entrega de documentação completa sobre a empresa fantasma nas Cayman e uma pena reduzida pela cooperação. O edifício da Faria Lima ficou com o Grupo Monteiro. Os 2 terrenos de Alphaville ficaram com o Grupo Monteiro. O quarto 514 do Monteiro Suítes, São Paulo, foi reformado naquele mês, não porque precisasse, mas porque Beatriz havia decidido que era o momento de renovar a linha de mobiliário das suítes de uso estendido, algo que estava na pauta administrativa havia 2 anos e que havia sido adiado por falta de prioridade. Ela escolheu um novo tecido para as almofadas numa paleta de azul piscina e areia que havia visto numa revista de design escandinavo e que havia achado estranhamente perfeita para São Paulo. Aquela mistura de mar e concreto definia a cidade de uma forma que as pessoas da cidade raramente conseguiam articular, mas que sentiam toda hora. O cheiro das suítes também mudou. Ela havia substituído o perfume original por algo mais limpo, mais fresco vetiver com leve nota de citros. Um cheiro que não existia em nenhum lugar antes daquela decisão. Era um cheiro que começou ali. Era suficiente.